andamento, então, uma junção aqui das atividades da nossa disciplina de dívida pública com as nossas atividades de dois dos grupos de pesquisa que nós mantemos aqui. No caso específico, esse assunto é de interesse dos grupos de pesquisa de orçamentos públicos, planejamento, gestão e fiscalização, e do grupo de federalismo fiscal, dado que o assunto é comum ao interesse de ambos, e é a respeito do controle da dívida pública à luz das balizas normativas vigentes, que inclusive até coincidiu em boa parte aí com o assunto que nós estávamos abordando há pouco na aula de pós-graduação. Então nós queríamos agradecer muito a doutora Hélida Graziani Pinto, que tem colaborado muito aqui com os nossos eventos, grupos de pesquisa e aulas de pós-graduação. Procuradora do Ministério Público de Contas aqui do Estado de São Paulo, tem pós-doutorado em administração pela GV e é doutora e ex-docente de Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. E a tese de doutorado dela versou justamente sobre o assunto que ela vai abordar, que é o de controle da dívida, que foi publicada hoje, vou fazer propaganda, desculpa, foi publicada com que nome mesmo? Financiamento dos Direitos Fundamentais, editora lutadora. Então, não deixe de consultar também, além desses textos que nós passamos para vocês e que ela gentilmente forneceu por isso. Então, agradeço a consideração aí, Gabriel. Então, o Gabriel dispensando qualquer consideração, já lhe passo imediatamente a palavra. Obrigado. Esperamos continuar contando. A aula vai até 1h da tarde, então fique à vontade aqui para usar o tempo como lhe aprouver. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo seu convite, professor Gabriel. Me sinto bastante confortável na disciplina de dívida pública, agora na sua segunda edição. Quando da primeira oferta, eu também participei de perto do debate. Sendo esse o tema da minha tese de doutorado defendida em 2006, há 11 anos atrás, é sempre uma oportunidade de revolver aquilo que tem sido uma linha de pesquisa. Não se trata de um debate que você abandona, pelo contrário. Quem defende o doutorado, aqui todos os estudantes do mestrado e doutorado, certamente fazem uma opção de uma linha de pesquisa, no conjunto da atividade profissional e mesmo da atividade acadêmica, aquilo que foi o eixo do seu doutoramento, do seu mestrado, acaba se repetindo adiante. Então, para mim, muito interessante voltar ao debate com texto escrito há 11 anos atrás, mas com dados da atualidade. Exatamente porque, quando há 11 anos atrás, não defendi, professor Ponte, eu defendi, o título da tese era Controle da Gestão da Dívida Pública. Meu doutorado foi em Direito Administrativo e meu orientador achava que o debate não era jurídico. Eu tive um orientador de Economia, Economia do Setor Público, o professor Frederico Jane, da Faculdade de Ciência Econômica da UFG, e foi a partir dali que eu consegui dar curso ao debate. Vou trazer isso hoje, numa inflexão tão grave da economia, das contas públicas, nos permite afirmar que lá em 2006, quando nos acusaram de que o direito não podia se ocupar da dívida pública, não era propriamente uma análise justa. Tivéssemos fiscalizado mais tempestivamente a relação com o Tesouro e Banco Central, mais tempestivamente as opções de política creditícia e mesmo a gestão de política cambial, talvez a gente não tivesse agravado tanto o cenário. E até mesmo o quadro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para o Japar, para o debate, já que é muito complexo e é muito relevante a gente levar em conta a existência no ordenamento brasileiro de instrumentos já vigentes para controle da dívida pública. Se eu pudesse afirmar a todos um eixo estrutural da minha fala hoje, seria esse.
Não precisamos aguardar que o Congresso prossiga na sua mora legislativa para já fazer um controle contemporâneo ou direto sobre a dívida pública. Já há instrumentos, já há mecanismos no nosso ordenamento, sobretudo na lei de responsabilidade fiscal e à luz da Constituição, claro, que permitiriam uma reflexão bastante mais pausada de por que chegamos a esse estado de coisas. Trago para debate um documento público, portanto, está aí à disposição o endereço, a apresentação fonte também foi disponível para os alunos, o arquivo. É um documento público de um acordo do TCU que acatou a representação que recebeu do Senado para a instauração de uma auditoria específica da dívida pública. Desta vez, num molde mais amplo. Né? O acordo 531 de 2017 é do final de março deste ano. E aí eu faço questão de destacar os pontos que sintetizam a decisão dos ministros do pleno do TCU pela instauração dessa auditoria, que foi na forma do artigo 73, inciso 4 da Constituição. A pretexto de auditoria extraordinária, como suscitado pelo movimento Auditoria Cidadã da Dívida, na forma do ABCD, a gente não pode desconhecer que já há um instrumento muito poderoso de controle, já vigente, que é uma auditoria de ofício, uma fiscalização cotidiana pelo Tribunal de Contas. A gente precisa canalizar a nossa energia para exercitar as competências já existentes dos órgãos de controle, até constrangê-los no caso das suas omissões. É disso que se trata, portanto, esse acordo. Na medida em que o Senado acolheu a demanda da própria auditoria da dívida, a Maria Lúcia Cotelli, fazendo debates no parlamento, conseguiu que o Senado enviasse esse pedido de auditoria. E veja a fundamentação. Olha que fundamentação muito importante para o debate desta disciplina. E a mim me parece que esse acordo mereceria um estudo bastante detido por todos os alunos no curso da disciplina. Foi decidido conhecer a solicitação e realizar a auditoria, itens 9.1 e 9.2, sobretudo com o objetivo, no item 9.2, de avaliar os aspectos relevantes da gestão e da trajetória da dívida, no que impacta diretamente a conformidade e modernização da sua gestão, na transparência e sustentabilidade. No item 9.3.1, a justificativa para isso, inclusive, aborda o fato de que a gente ultrapassou o limite referencial do que já está em debate no Senado desde 2000. Vamos nos lembrar que o limite de dívida consolidada e o limite de dívida imobiliária são fundamentos da Constituição, desde a sua redação originária. Há de haver limites, isso já estava dito pelo Constituinte originário desde 88, e a LRF tinha dado prazo de 90 dias para o Executivo encaminhar a proposta de resolução do Senado, especificamente o nome da dívida consolidada, da dívida imobiliária e ordinária. Mas, toda sorte, a LRF deu prazo de 90 dias, esse prazo em tese foi cumprido, mas para tramitar especificamente a dívida consolidada apenas de estados e municípios, criou-se uma proposta de resolução apartada, que essa sim tramitou, essa sim foi aprovada, e a da União tem de aprovação desde 2000. A resolução que fixou os limites das dívidas consolidadas, da dívida consolidada dos estados e dos municípios é a resolução 40, e que tinha dado prazo de 15 anos para os estados e os municípios se ajustarem. Vejam vocês, a resolução aprovada em 2001, 15 anos, 2016, em tese estaríamos agora a viver sob a égide de limites de dívida consolidada de estados e municípios. Mas, dada a condição econômica, dada a própria situação de vigência do artigo 66 da LRF, esses prazos diferidos, a própria União no debate de recuperação fiscal não tem trazido nenhuma reflexão a respeito desse limite já vigente, em tese já vigente. Isso é um debate interessante. O limite da União, na proposta ainda não aprovada e, portanto, apenas de legiferendo, apenas uma expectativa de parâmetro de razoabilidade da dívida consolidada da União, seria de 350% da sua receita corrente líquida. TCU, em março deste ano, nos afirma, no alto da sua competência constitucional de fiscalizar as contas da União, que esse limite já foi ultrapassado. E, dada a trajetória explosiva da nossa dívida pública, não voltará tão cedo a se acomodar próximo desse parâmetro. Efetivamente, é uma referência que nós perdemos.
Também o TCU autorizou, no âmbito desse Acórdão 571, avaliar as causas e consequências do aumento da dívida interna federal no período de 2011 a 2014, e auditoria também sobre a relação do Tesouro com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que impactou também muito a evolução da dívida da União. Aqui foi a fundamentação do pedido do Senado. O que o senador Álvaro Dias suscitou nessa demanda do TCU? Olha que informação muito interessante. Em 12 anos, nossa dívida expandiu 2 trilhões. O número bruto em si não significa muito, porque propriamente o PIB também expandiu. Né? É importante a gente tomar cuidado com o número bruto, dissociado do quanto ele impacta proporcionalmente a equação em face do PIB. Até porque o nosso parâmetro era a dívida líquida do setor público pelo PIB, agora a dívida bruta do governo geral em face do PIB. Também, na demanda do senador Álvaro Dias, foi suscitada a relação do Tesouro com o Banco Central, no item 2, à luz das operações de mercado aberto. A operação de mercado aberto é também chamada de operação compromissada. A gente tem aí algo em torno de 1 trilhão. Portanto, na forma da Constituição, nos dá a perspectiva mais linear do direito administrativo, sempre trata de motivo e finalidade como controle do ato administrativo. Sem a indicação expressa dos motivos em que se sustenta uma escolha alocativa do Estado, eu não consigo perceber o desvio de finalidade. Eu não consigo testar a própria legitimidade da ação governamental. O direito administrativo fez uma evolução muito significativa da década de 70, mas sobretudo na década de 80, em torno do princípio da motivação. E embora pareça pouco, embora pareça discreta, a perspectiva desse item 3 da demanda do senador Álvaro Dias, isso não é nada trivial. É de uma relevância, inclusive no próximo trecho, né, no item 4, ele vai demandar saber se esses recursos de fato foram destinados a investimentos. É claro que ele simplifica a abordagem da regra de ouro, mas só se justifica a receita de capital para destinar-se a despesa de capital. E outras cotas vão ser muito delimitadas exatamente para conter situações de desvio, de abuso. Então, quando a gente começa a invocar nos órgãos de controle, e o parlamento é a primeira grande instância de controle externo, a competência de controle externo, por definição da Constituição, quando a gente começa a invocar os objetivos, que fundamento é motivo, é indicação explícita de motivos nos quais essa emissão de títulos se deu. E aí me permitam só abrir um pequeno parêntese. Não sei se os senhores e as senhoras sabem, e falarei agora de forma mais simplificada, vocês sabem, o Banco Central hoje guarda na sua carteira, na forma de títulos, para fazer essa gestão de liquidez, gestão de política cambial, 25% do PIB. É uma informação extremamente relevante. 25% do PIB estão, de alguma forma, sob guarda do Banco Central, a pretexto de gestão de política monetária, política cambial e, indiretamente, também a cargo do Banco Central, o horizonte da política creditícia. A competência legal do Banco Central seria, né, nessas 3 grandes esferas. Então, quando vem o Senado, demanda do TCU, que ele, no âmbito das suas competências constitucionais, afira a relação entre motivo e finalidade na emissão dos títulos, a gente não está pegando uma coisa simples a despeito de parecer óbvia, a despeito de parecer fácil. Nós não temos evidências de que há um levantamento claro de todos os motivos para a emissão dessa dívida. Inclusive, o José Roberto Afonso, economista, um dos autores que fez a primeira minuta da Lei de Responsabilidade Fiscal, começou a dar notícia de que a emissão
Banco Central sem lastro necessário na Lei 11.803. Não é para cobrir resultado negativo. Literalmente, o Tesouro capitalizando o Banco Central de forma discricionária e sem indicação prévia do motivo que justifica. E que no ano passado teria sido algo em torno de 40 bilhões. Cheguei a suscitar para o Leonardo Albernaz da CEMAG que uma diferença detectada no último parecer prévio das contas da República de 2016 dava indicativo de uma divergência de 40 bilhões. E que podia, é claro que isso é uma hipótese que tem que ser investigada no âmbito do TCU, mas que podia ter correlação com essa emissão de títulos da STN, do Tesouro, para o Banco Central, sem fundamento legal anterior, ou sem nenhum motivo específico que justificasse isso. Então, aparece 40 bilhões que a própria auditoria do TCU não consegue lastrear nessa questão da emissão de títulos. E, por outro lado, o Tesouro se beneficia de uma emissão de títulos que não decorre da relação com a STN na forma da Lei 11.803, que é quando se apura resultados negativos. Ora, é o tipo de abordagem que a gente precisa evidenciar até mesmo na primeira linha de frente do princípio da publicidade e na sequência do princípio da legalidade. Não há margem para o gestor tomar decisões que não tenham amparo anterior à lei. Não há margem para o gestor tomar decisões dessa envergadura, porque 40 bilhões de reais não é dinheiro para pagar pinga. Me permitam fazer essa brincadeira, porque é dessa dimensão que as escolhas alocativas da política monetária, da política cambial atravessam. Ora, as escolhas em relação à despesa primária são fortemente vigiadas. Mas as despesas financeiras parecem estar dotadas de uma facilidade de repercussão que a gente não consegue puxar o caminho da previsão anterior em lei, o caminho da motivação, o caminho da publicidade, da razoabilidade e proporcionalidade. De novo, eu estou invocando balizas muito triviais, arduamente conquistadas no direito administrativo, para a gente falar desse debate. No item 3, bom, eu falei agora, no item 4, essa expansão de 2 trilhões em 12 anos, eu vou repetir, 2 trilhões em 12 anos não é um número bruto, tem que comparar com o PIB. A gente toma cuidado também porque tem que fazer correção monetária. Esse número é um número de diagnóstico que não pode ser politizado, né? Tem que tomar cuidado. Identificar no item 5 o quanto desse montante foi direcionado para pagar juros, encargos, amortização e refinanciamento da própria dívida. Vamos nos lembrar que a amortização de fato configura despesa de capital, mas o juro não. Então a gente tem que trabalhar isso até para voltar na regra de ouro. A Lei 4.320 ela tem que nos dar fundamento para pensar, inclusive quando a Maria Lúcia Fatorelli e a Auditoria Cidadã da Dívida fazem um debate muito sério, que o lado econômico, a agenda econômica do governo tenta dizer como se fosse uma questão ideológica, uma questão esvaziada, de se o título tem um valor de face nominal, ele, por definição, já está embutido a correção monetária. Eu não posso fazer a dedução da correção monetária para considerá-la amortização e nisso tratá-la como despesa de capital. Ou o juro, bem ou mal, é juro, ou então a gente vai ter que fazer uma fixação do regime jurídico do juro, que é meramente correção monetária, e do juro, que em tese é acréscimo. A gente tem que começar a trabalhar com essa perspectiva de falta de regime jurídico prévio. A gente não tem acordos prévios em relação a como fazer o entendimento até mesmo dos conceitos. Juro nominal se desconta a inflação. O desconto da inflação é amortização? Tá vendo? É falta de conceito, é falta de regime jurídico anterior, porque isso repercute toda a capacidade do governo, por exemplo, fazer a própria rolagem. Esse não é um debate de pequena monta e não é uma questão ideológica. É falta de normatividade, é falta de nós nos ocuparmos disso. E no item 7, né, da proposta de auditoria feita pelo Senado, é a figura dos operadores do mercado da dívida, né, os dealers. Como é que esses operadores do mercado da dívida se apropriam, de alguma forma, de um acréscimo de remuneração por serem os operadores da dívida? A taxa de administração direta ou indireta que acabam se beneficiando para operarem o mercado secundário dos títulos da dívida. Esse é um debate que também tem que ser investigado. E vejamos, a gente, de novo, voltando ao direito administrativo e da Constituição. Não vamos sair do direito positivo, eu não vou trazer doutrina muito longe, eu vou falar só da lei.
eu, infelizmente, nessa questão da dívida, eu vou ter que realmente me ater especificamente ao ordenamento posto. E é disso que se trata a minha proposta de debate. O artigo 37, inciso 21 da Constituição, fala que qualquer entidade privada, qualquer pessoa física ou jurídica, ou qualquer parceiro com quem o Estado celebre quaisquer vínculos, e que essa pessoa possa se beneficiar da relação com o Estado, tem que ser sujeita a um processo isonômico e impessoal de seleção. Licitação. Eu escolho 12 operadores no mercado, a pretexto de terem uma especialização, uma expertise, e daí eles tiram vantagens incalculáveis, e nós não temos clareza sobre o processo de motivação que circunstanciou esse processo de seleção. Isso não é de pequena monta. Até porque esses mesmos operadores fazem parte daquela equipe ouvida pelo Banco Central na formulação das expectativas da taxa de inflação para fazer a taxa de juros. Quando o Banco Central capta no mercado as tendências, as expectativas futuras de inflação, ele acaba fazendo essa mensuração de expectativa de inflação com esses mesmos beneficiários da taxa de juros. A ideia de conflito de interesse é muito evidente. Os economistas com quem tenho debatido isso há algum tempo, o professor Geraldo Biasotto, que esteve aqui da outra vez, ele diz que é necessário tentar ampliar o público ouvido pelo Banco Central na formação das expectativas futuras de inflação. A gente tem aí, sim, uma relação de captura, ou tendente à captura, que impacta brincando em dezenas de bilhões de reais ao longo da série histórica. Então, esse é um debate de saída. Eu não posso falar de proposta sem antes a gente retomar com mais clareza o diagnóstico. Fazer prognóstico pressupõe que eu tenha claro em mente um bom diagnóstico. Então, de novo, eu vou me valer do que o TCU, que é o órgão competente, que é a instância constitucional que já tem se debruçado com muito cuidado, com muita atenção sobre o assunto, trouxe num pequeno relatório que antecede esse acórdão. Aqui, ó, eu trouxe aquilo que os ministros do TCU decidiram. Agora, aquilo que os auditores do TCU sintetizaram para fundamentar a decisão que veio depois dos ministros. Então, é excerto do relatório com base naquilo que a equipe técnica da SEMAG encaminhou. SEMAG é a Secretaria de Macroavaliação da Gestão Governamental no âmbito do TCU. Então, pega o conjunto das contas da presidência, né? Então, vejam. De novo, a gente falar de dados brutos é um problema, mas vamos falar do dado bruto mais recente. O estoque da dívida consolidada, e eu não estou falando do conceito que agora o mercado agrada. O conceito que agora agrada ao mercado é a dívida bruta do governo geral. Até há 4 anos atrás, e esse foi até o conceito com o qual eu trabalhei na minha tese de doutorado em 2006, defendida em 2006, era a dívida líquida do setor público. A lei fala em dívida consolidada, dívida flutuante. Mas se vocês forem pesquisar, ainda vai ter necessidade de financiamento do setor público. Se vocês forem pesquisar, vocês ainda vão ver outras formas de abordagem disso. Inclusive objeto de uma aula anterior. A questão conceitual é um problema. Mas vejam, 4 trilhões e 900 bilhões de reais no ano passado, dos quais 4 trilhões e 600 bilhões dívida mobiliária federal. Grande parte dela empossada no Banco Central. É importante falar disso porque as operações compromissadas estão lastreadas em títulos do Tesouro Nacional. Quase num overnight. A operação compromissada tem uma liquidez diária, se não semanal, remunerada no mínimo pela Selic. O próprio TCU aponta que a taxa de juro implícita é maior do que a taxa de fato básica da economia. Enquanto a taxa básica da economia estava no ano passado em torno de 13%, 14%, a taxa implícita real que a União estava arcando chegava a 43%. A gente vai ver esses dados. Mas é muito importante a gente ter a dimensão de como tudo isso ainda não está sendo apropriado devidamente pelo direito, à luz de instrumentos, de fato, muito basilares do próprio direito administrativo. Porque gestão da dívida é o quê? Atribuição da função administrativa. É nessa esfera de abordagem. Então, ó, a dívida consolidada nessa casa é nada discreta. Então, ficar falando em teto que congela, piso de saúde, que hoje está em 115 bilhões, e piso da educação, que a educação, o gasto em educação do ano passado, algo em torno de 93, 94 bilhões, é uma ordem de grandeza meramente
cosmética para fazer face a um impasse dessa natureza. Eu não estou fazendo tensionamento maniqueísta. É necessário controlar a inflação. Nenhum país avança. E nenhuma gestão saudável das contas públicas para realizar direitos fundamentais se faz sem controle da inflação. Política monetária é importantíssima, mas a gente tem que fazer um debate mais pautado, mais equilibrado. A questão dos 43% está aí nesse item 19 do relatório do Acórdão 571. A taxa de juro implícita é o que importa, não a taxa básica Selic. A gente tem que aferir a taxa real que está sendo paga no conjunto dos contratos, quando a dívida é contratual, ou no conjunto dos títulos emitidos, na média dos títulos emitidos na dívida imobiliária. A gente tem que ter isso muito claro em mente. E vejam, o que o TCU suscitou, por que a taxa implícita paga pelo governo é tão maior do que a taxa básica apontada pela Selic como uma referência de controle inflacionário. O aumento do estoque da dívida, obviamente, inclusive pelas más opções de política econômica do ciclo anterior, o reconhecimento de passivos até então omitidos, a gente ainda tem um orçamento paralelo de restos a pagar. Assim, de esqueletos no orçamento da União é uma coisa, assim, nos estados também nem se fala. Atraso a fornecedores, atraso de repasse, aos entes subnacionais, inclusive naquilo que é pactuado nas políticas públicas de transferências obrigatórias. Eu dou um exemplo, Programa Dinheiro Direto na Escola, Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa de Transporte Escolar, não repassa em dia. Esses programas não repassam em dia, porque acaba que você vai se financiando exatamente com essa postergação. Então, esse tipo de debate sobre o constrangimento de outras formas de o governo federal se financiar não é só a questão das pedaladas via Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Não, o problema é mais embaixo. Efetivamente, a gente tinha esqueletos no estoque de restos, tem ainda um estoque muito alto de restos a pagar, tem ainda um volume muito grande de despesas comprimidas que o governo não vai poder deixar de fazer, e que, na verdade, a gente não consegue debater às claras, porque a gente faz uma perspectiva de acompanhamento no direito financeiro ainda muito distante dos relatórios resumidos de execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal. Se eu pudesse trazer uma sugestão para os alunos da disciplina, mais do que só abordar a questão do ponto de vista teórico, é também fazer sempre estudos empíricos com acompanhamento dos relatórios bimestrais e quadrimestrais, né? Além da avaliação da prestação de contas anual. O direito financeiro reclama levantamento empírico de dados. A gente precisa fazer esses contrastes, além da interpretação do TCU, dos tribunais de contas em geral. Bom, item 3 do relatório considerado por que a taxa implícita é muito maior do que a taxa básica da economia. Aumento de provisão, aqui esse é um trecho interessante. Aumento de provisões de haveres financeiros em decorrência de devedores do Tesouro com baixo índice de solvabilidade, a exemplo dos estados que pressionam para novos refinanciamentos. O conflito distributivo na federação é imenso, imenso. E a gente tem a Lei Complementar 159, exatamente a título de recuperação fiscal dos estados em situação de calamidade financeira, que mostra bem que a gente vai ter que fazer um debate estrutural sobre isso. Não é possível que a gente não debata a dívida federal à luz, inclusive, das sucessivas rodadas de refederalização da dívida desses entes subnacionais. Isso é um debate muito importante. A União absorve a dívida dos entes subnacionais e acaba criando um ciclo vicioso, ao invés de fazer intervenção no Rio, que a hipótese era de intervenção federal, fica criando brechas absurdas, inclusive para vender o SEDAI, a Companhia de Água e Esgoto do Rio, para pagar salário. Ou seja, alienação de bens, receita de capital por definição, para pagar despesa corrente. Então, assim, a gente está reproduzindo um modelo perverso de agravamento das finanças públicas e infantilizando o gestor estadual, o gestor municipal, sobretudo o gestor estadual, numa rota que não adianta só pressionar o governo federal, a gente tem que pressionar também o governo dos estados. É um debate que a gente ainda não fez às claras. O quanto da dívida federal também é pela relação um tanto infantilizada da União com os entes subnacionais. E até pela falta de exercitar a competência da União para, nessa medida extrema, fazer intervenção nos estados que não cumprem com as suas obrigações constitucionais basilares. A gente tinha que fazer um debate mais à clara, mais elucidado, que o Rio é
caso de intervenção. Minas é caso de intervenção. Minas está fazendo retenção de FPM não passando para os municípios. Transferência obrigatória não chega nos municípios porque o Estado não faz. A gente tem que fazer o Estado de Minas aplica, eu falo de Minas porque eu sou natural de Minas. O Estado de Minas está aplicando 8% do piso de saúde. O Rio está aplicando 3%. É desse debate que a gente tem que fazer uma reflexão sobre dívida pública e repercussão no federalismo e também nos direitos fundamentais. Não é de pequena monta. Do ponto de vista também dos haveres, a gente vai ter aí a questão do próprio estoque, da relação com o BNDES, com o Banco Central, e aí entra uma outra dimensão. Né? Então, no item 22 eu destaquei, eu só vou pegar esses pequenos trechos, não deixem de depois, buscando a apresentação, acompanhar o restante. Mas no item 22 eu chamei a atenção também que o saldo de repasses ao BNDES avançou de 10 bilhões em 2008, aliás, tinha repassado 10 bilhões, mas atingiu o patamar em 2015 de 641 bilhões de reais. O BNDES foi, sim, uma forma de o governo extravasar o financiamento monetário que ele estava ganhando via Banco Central e gerar endividamento. O governo queria fomentar a economia. Fomenta a economia é uma das funções do Estado. Mas desse jeito, nesse volume, não se pode usar a autoridade monetária para financiar despesa corrente. E a autoridade monetária é exatamente para exercer o controle da inflação sem precisar impactar tanto o ciclo. A gente literalmente tinha uma bomba relógio inflacionária pelo BNDES. Era uma bomba relógio inflacionária. Porque você estava injetando liquidez, como é que o governo enxugava a liquidez? Operação compromissada. Então é uma relação direta. O que ia para o BNDES gerar incentivos creditícios e tudo mais para Friboi, para Oi, para Sete Brasil, para o Ike Batista, para fazer esse boom da economia brasileira, a pretensa ideia de um milagre econômico brasileiro, por outro lado, pressionou imensamente a autoridade monetária a enxugar a liquidez. E não se faz controle da moeda apenas e tão somente com juros. Você tem que enxugar a liquidez. Ninguém aqui está satanizando o Banco Central, dizendo que o Banco Central é um malvado porque quer aumentar juros. Não, é uma relação de equilíbrio, de sintonia fina. Nós temos aí, na verdade, não mais... Eu vou citar de novo o Zé Roberto Afonso, de quem gosto muito. O Zé Roberto Afonso falou que quando do Plano Real e mesmo da LRF, a gente tinha um tripé econômico. Né? O câmbio flutuante, metas de inflação, né? E o superávit primário do lado fiscal. Agora, nós temos um quatrilho. Não é mais um tripé, a gente tem um quatrilho. Com essa perspectiva de enxugar liquidez nesse volume imenso, por causa da operação de crédito, aliás, por causa dos incentivos creditícios e o BNDES exercendo esse motor desse tamanho. 600 bilhões de reais de um lado e depois 1 trilhão do outro lado de operações compromissadas explicam parcialmente, não totalmente, mas explicam parcialmente o volume do nosso problema. Outra parte da explicação vai estar no saldo das reservas cambiais. A gente tem em reservas cambiais hoje algo em torno de 370 bilhões de dólares, cujo diferencial de juro, porque a gente pega dólares, não são nossos, a gente pega emprestado, remunera esse volume de dinheiro que a gente pegou emprestado na taxa internacional, 2% ao ano no máximo, ou até taxa negativa. Mas paga aqui dentro 9, 10, 12%. Esse diferencial de juros. Se você converte 370 bilhões de dólares em reais, o câmbio aí deve estar o quê? 3,10, 3,15? Pois é, 3,20. Façam a conversão do câmbio de 370 bilhões a 3,20. E depois apliquem o diferencial de juro. Essa conta, seriamente, vai chegar a casa de centenas de bilhões de reais ao ano. Só o diferencial de juro da reserva cambial. Ninguém aqui é louco de mandar vender reserva cambial da noite para o dia, porque, além disso, aumentar a liquidez, e o Banco Central vai ter que, do outro lado da conta, enxugar a liquidez também, a gente vai ter um ataque especulativo imenso à nossa moeda.
Então, não é também uma questão de voluntarismo. Não adianta achar que a gente reduz de 370 para 100, para 200, que os economistas começam a discutir o nível ótimo do saldo de reservas cambiais, sem a gente ter um plano motivado, explícito, de reflexão sobre isso. Quanto custa manter as reservas cambiais nesse volume? Certamente muito. E a gente não tem feito esse debate. Quanto custa capitalizar o BNDES para ele virar uma instituição de fomento com uma taxa de juro, que aí vai ter o debate específico da TJLP e a TLP, que efetivamente cria distorções na própria economia. Precisamos de um banco de desenvolvimento? Precisamos. Mas vamos de novo falar em sintonia fina, não em excessos extremos de voluntarismo econômico que repercutem no ciclo orçamentário. Esse é um debate, efetivamente, de como ajustar os picos e os vales. Bem o debate keynesiano, né? O Estado intervém na economia para que ela não seja alucinada numa espécie de montanha-russa de extremos de desenvolvimento e extremos de decréscimo. É essa a reflexão. Bom, por outro lado, a questão da relação da dívida federal com a dívida dos entes subnacionais. O refinanciamento da dívida da União com os entes subnacionais, em 2016, na forma como relatado no Acórdão 571 pelo TCU, chegou a 519 bilhões de reais, o que corresponde, por sua vez, a 72% da receita corrente líquida da União. Então, está vendo como o problema federativo é importante? A gente fica falando da União, a União é a malvada da vez. Não, a gente tem que sanear as contas públicas em bloco. A gente tem que fazer uma reflexão, inclusive com a perspectiva de bem aquela coisa de se eu tirar isso daqui, isso impacta lá. Aquele exame integrado. No item 25, não vou nem falar de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e a capital São Paulo. Vejam aí o debate interessantíssimo que o relatório do TCU nos traz. A gente tem um impacto que pode chegar ainda a 180 bilhões, a depender de como a União arque com essa trajetória da dívida, remodulando juro, remodulando o impacto de prazos. Porque a Lei Complementar 159 de 2017, em última instância, tenta dispor disso. É repactuação do modo de a União tratar a dívida dos entes subnacionais. Então, tem que estudar a Lei Complementar 159 à luz desse debate da dívida federal que absorve o refinanciamento da dívida dos entes subnacionais. Não dá para falar em recuperação fiscal do Rio, recuperação fiscal de Minas, postergação de prazo, moratória, né, em relação a esses entes, sem ter, claro, essa perspectiva. Gostei muito da síntese trazida no item 43, a Luciene, né, a auditora do TCU, que acaba levantando bastante esses dados, ela provoca essa leitura, essa reflexão. A fundamentação aqui é estudo bastante da CEMAG e, em especial, da Luciene Pereira. Ela dizia, olha, a judicialização da política fiscal cada vez mais recorrente e as constantes rodadas de refederalização da dívida dos entes subnacionais são fatores críticos que impactam, sim, a dívida federal e que precisam ser mensurados sob a ótica orçamentária, financeira e fiscal. Até porque, vejam aí no item 48, isso tem uma correlação muito grande de tensão com os entes que não estão tão endividados assim, que são mais pobres. A gente está falando dos principais estados da região sudeste. A dívida dos estados do sudeste possibilitou que eles se desenvolvessem. Me parece até o próprio debate de por que os países mais desenvolvidos têm dívidas maiores. Eles se desenvolveram exatamente também manejando o endividamento. Agora, no nosso arranjo federativo, se a gente não fizer esse debate com muita parcimônia, com muito cuidado, a gente vai desconhecer as grandes dificuldades regionais do norte, do nordeste, mesmo do centro-oeste, e a gente vai precarizar a própria realização de políticas públicas com esse caráter de equalização das oportunidades, de equalização dessas diferenças regionais. Isso é um debate importante. Ainda no acórdão do TCU, no seu relatório, eu vou direto no item 53, sobre o papel dos operadores do mercado da dívida mobiliária, os dealers. O que o TCU reconhece? Precisamos fiscalizar.
não há ainda nenhuma fiscalização do TCU sobre esse conjunto de operadores, esses 12 operadores. O TCU reconhece ainda a ausência de cuidado, de auditoria, de fiscalização sobre esse bloco. E também tem consciência da repercussão que isso pode trazer, tanto do ponto de vista do conflito de interesses, da elevada remuneração que eles percebem. Então, esse é um debate interessante. A quem aproveita o modelo atual? Poderíamos criar balizas que criam essa perspectiva de remuneração mais módica, mais controlada, pensar o interesse público nisso tudo. De novo, o debate de como fazer o ajuste, a sintonia fina entre ter, sim, a parceria com os operadores do mercado, mas respeitando a Constituição. Ninguém aqui acredita em intervenção abrupta na economia que vai gerar conflitos ainda muito mais graves. Os agentes econômicos, eles fazem um terrorismo imenso. Qualquer mudança, ainda que discreta, já faz um terrorismo imenso. Mas a pretexto de terrorismo econômico, eu queria citar o ministro Barroso. O ministro Barroso soltou uma frase na decisão sobre o Fundef, da complementação ao Fundef, que para mim tem sido um mantra, sabe, Conde? Para mim é um mantra essa frase do ministro Barroso. Ele disse o seguinte, na discussão de como a União calculava o Fundef, que, portanto, agora pode ter uma repercussão fiscal de algo em torno de 150 bilhões de reais. Que a forma como a União calculava o Fundef eram fundos estaduais e apenas complementava no nível estadual, ao invés de considerar o valor nacional de referência. Olha que interessante. O ministro Barroso respondeu o seguinte, não se desconhece a crise fiscal da União, mas também a crise dos estados e dos municípios. Temos de repartir a escassez. Não se pode, a pretexto de horror econômico, dar causa ao horror jurídico. O Supremo Tribunal Federal tem consciência das imensas variáveis envolvidas e sabe muito bem das pressões que sofre. Ele não pode se prender num consequencialismo enviesado que coloca a política monetária acima de todas as demais políticas públicas. Porque, do meu ponto de vista, a política monetária é uma política pública. É claro que vai haver divergência conceitual, mas na minha abordagem, do meu ponto de fala, eu trato política monetária, política cambial como política pública, na medida em que conduzidas pelo Estado em nome da sociedade. Esse é um debate. Aí eu coloquei em letras garrafais. Aqui eu realmente queria chamar muita atenção. Eu peço atenção para esse trecho específico da conclusão, agora já da conclusão do relatório. O acórdão foi aquela primeira montante, quando o TCU decidiu que vai fazer auditoria. Aqui é a conclusão do relatório da equipe técnica do TCU, que fundamenta depois aquela decisão. Olha que interessante. Informações constantes do relatório de gestão fiscal da União. De novo, todos os senhores e as senhoras, todos os que querem estudar direito financeiro, façam levantamento de dados empíricos. Relatório bimestral de execução, o relatório resumido de execução orçamentária, o relatório de gestão fiscal quadrimestral e o próprio balanço geral anual são para serem consultados, internalizados, acompanhados. Veja aí que informação. O relatório quadrimestral de gestão fiscal da União do ano passado, o terceiro, portanto, que encerra o exercício, nos dava a dimensão de que a dívida mobiliária atingiu 676,13% da receita corrente líquida. Bem acima do limite proposto no Congresso, porque há de haver um limite definido em lei para a dívida mobiliária, em resolução do Senado para a dívida consolidada. São dois limites distintos. Bem acima do limite proposto no projeto de lei que está lá, né? E no que tange a dívida consolidada líquida, frise, líquida, dívida líquida, que vocês vão assustar, porque a dívida mobiliária é muito maior do que a dívida consolidada líquida. De novo, problema dos conceitos. A dívida líquida atingiu 353% da receita corrente líquida, também, por sua vez, muito acima do limite já enviado ao Senado em 2000, na época da LRF. Olha que debate interessante para a gente começar a fazer a perspectiva de razoabilidade, proporcionalidade, motivos. Se tivéssemos limites, e uma vez ultrapassados os limites, a gente teria um instrumento de aferição muito clara dessa trajetória explosiva e acompanhar as responsabilizações. Quem deu causa a isso?
Na ausência de limites, tudo soa, mais uma vez, como se fosse uma montanha-russa de opções discricionárias do ministro da Fazenda, do presidente do Banco Central, do presidente da República ou da presidente da República. Esse é um debate que a gente precisa fazer face. Aqui eu trago de novo dois autores. Esse é um estudo que eu gosto, agora já a título de marco teórico. Eu trouxe meu diagnóstico, meu problema, me apropriando do estudo do TCU, que já abriu uma auditoria própria. Eu tomo como meu o diagnóstico do problema do TCU. Aqui eu trago meu marco teórico. Uma fundamentação que me parece absolutamente necessária para a gente interpretar o problema. E depois encaminhar algumas propostas de solução. Até porque, do ponto de vista metodológico, toda pesquisa jurídica deveria ter sempre o tripé: problema, marco teórico, resposta. E em direito financeiro, necessariamente com algum levantamento de dados empíricos. Então, meu marco teórico é esse estudo de dois autores, publicado aqui no Brasil, sobre os países da Europa Oriental, quando ingressaram já no regime capitalista e depois, posteriormente, também na Comunidade Europeia. Eu trago o debate que eles fizeram do ponto de vista da ciência política, do conceito de política pública coerente, de fato estruturada. Eles fizeram testando a Alemanha Oriental, a Hungria e a República Tcheca, durante um determinado lapso de tempo. E que aqui me parece absolutamente aplicável ao Brasil, dentro do conceito que eles chamaram de responsabilidade política estendida, e testando a coerência das políticas públicas ao longo do tempo. Então, nesse estudo, Laszlo e Brust são os autores. Nesse estudo, eles nos trazem uma dimensão que eu faço questão, e aí me permito, dado o tempo de que disponho, parar para conceitualmente tentar entender como que foi interessante essa pesquisa e por que eu uso ela como marco teórico aqui. Vejam, o conceito que eles trabalham. Por responsabilidade política estendida, nos referimos à imbricação do centro de tomada de decisão em redes de instituições políticas autônomas que limitam a arbitrariedade dos governantes no poder. Nós temos no Brasil uma rede de instâncias de controle que não funcionaram. No auge da crise fiscal, bem sabemos o quão omissos foram vários dos nossos órgãos de controle. E aí vamos pegar desde o controle pelo próprio parlamento, parlamentos que foram capturados nessa agenda de curto prazo dos gestores, cuja mora legislativa na regulamentação do limite da dívida é o maior exemplo que eu posso trazer. Passa também pelos tribunais de contas, passa também pelo Ministério Público, no âmbito das nossas atribuições de vigilância para pressionar, e passa pelo Judiciário. Sem nos esquecermos do controle interno que tinha, do âmbito da sua autotutela, competência para fiscalizar tudo isso. Então, omissos somos todos. Coniventes somos todos. Aceitarmos a banalidade do mal, desse caos das contas públicas e desse impacto imenso de um congelamento de custeio de direitos fundamentais também decorre da nossa omissão. Chamo para mim, no que me diz respeito, também parte da culpa. Como nos demos conta, muito tardiamente, de que a gente estava criando esse monstro fiscal que a gente vive hoje. Então, houvesse realmente uma rede funcionando, operando de forma estruturada, de controle, não teríamos chegado a essa dimensão louca de picos e vales. Responsabilidade política estendida difere, primeiro, da responsabilidade vertical das eleições periódicas, pois ela estende a responsabilidade ao longo do tempo, horizontalmente, em um conjunto de relações através dos quais os executivos, os chefes de poder, e aqui ele fala de governo, são forçados à responsabilidade por outras instituições estatais. De novo, Tribunal de Contas, onde estava? De novo, Legislativo, onde estava? O Rio de Janeiro é o exemplo mais claro de como o TJ, como o TCE, como o MP, todo mundo capturado. Para falar que o Rio era o país da Copa, o país da Olimpíada, a cidade maravilhosa, essa imagem falsa que agora está aí implodindo na Grécia fiscal brasileira. O Rio é a Grécia fiscal brasileira. Expondo as políticas a maior vigilância, a responsabilidade política estendida reduz a possibilidade de os executivos cometerem enormes erros de cálculo em políticas extremas e sem consideração para com os outros atores. A responsabilidade como um processo contínuo, não um controle episódico a posteriori. De novo, a figura dos alertas da Lei de Responsabilidade Fiscal me parece algo muito subutilizado. O artigo 59 da LRF confere aos tribunais de contas o papel de guardião da LRF. E no parágrafo 1º do artigo 59 tem a figura dos alertas, que a gente só usa para limite de despesa pessoal.
Mas lá também tem alerta da dívida, se houvesse já os limites de dívida consolidada imobiliária para a União. No caso dos entes subnacionais, alerta da dívida consolidada deles. E entre outros alertas sobre quaisquer irregularidades na gestão do ciclo orçamentário. Se a gente fosse falar de controle de políticas públicas, de verdade, a gente não ia gastar tanta energia apenas no controle judicial a posteriori de remédios. Controle sério de política pública é esse controle de ofício ordinário do ciclo orçamentário. Claro. Assim, a Cristiane, querida amiga, faz uma intervenção, para quem nos ouve, né, pelo YouTube, faz uma intervenção sobre a possibilidade efetiva de o judiciário exercer controle sobre essa agenda de debates, se isso não sequer lhe é provocado de forma clara e sequer a gente conhece os motivos determinantes do endividamento. Então, a título de eu cobrar a nossa omissão, né, ela me indaga do ponto de vista da minha cobrança, se essa cobrança realmente é justa em relação ao judiciário, na medida em que esse tema ainda não lhe tem chegado de forma tópica em demandas, em ações, para enfrentar, dada a complexidade, inclusive, do fato de que são opções do gestor eleito. Uma vez que seriam opções de política econômica, política monetária, política cambial, creditícia, do gestor eleito, qual é a possibilidade de o judiciário, em face do princípio da separação de poderes, fazer essa fiscalização. Então, seria essa síntese para quem nos ouve. Qual é o papel do direito em relação a qualquer política pública? Eu acho que a sua pergunta é bem essa, né? Em última instância, o controle exercido pelo judiciário, pelo próprio Ministério Público e também pelos tribunais de contas, é um controle de, primeiro, verificar a conformidade com o ordenamento. E segundo, nessa verificação de conformidade com o ordenamento, testar efetivamente situações de desvio, de desproporcionalidade, situações cuja motivação não são consonantes com a finalidade constitucional legal definida para aquela competência. E é disso que a gente está trabalhando aqui. O fato de não haver suficiente transparência, publicidade dos motivos, já é um indicativo para o judiciário ser provocado no âmbito da sua atuação pelo Ministério Público ou outros atores que tenham competência para tanto, de por que esse processo não evidencia claramente os motivos. A assunção de novos títulos, a emissão de títulos de dívida imobiliária e, portanto, receitas, em tese, receitas de capital cuja
regra de ouro indica a possibilidade de alocação bem específica. Sem fundamentação clara no ordenamento, passariam pelo exame no mínimo de nulidade. E depois, num acréscimo, se esse exercício da discricionariedade pelo gestor tem balizas à luz da ideia de motivação, transparência, razoabilidade. A gente tem que começar a aproximação pelo que já existe, inclusive no debate do controle da discricionariedade administrativa. Ninguém dá cheque em branco para a autoridade monetária. Querem a todo preço, a todo custo, fazer o debate da autonomia do Banco Central. Essa é uma agenda deles, mas não é o cenário jurídico adotado no Brasil. Autonomia não é soberania. A autoridade tem discricionariedade nos limites da Constituição, nos limites da lei. E é um pouco desse debate que trago. Tudo bem que o judiciário ainda não tenha sido provocado com essa perspectiva mais complexa, e é mais fácil fazer análise retroativa daquilo que já aconteceu. A gente não tinha esse grau de consciência do problema, enquanto todo mundo achava que a gente ia surfar na onda do pré-sal. Eu reconheço, eu pessoalmente não tinha essa visão tão crítica, mesmo tendo feito doutorado em 2006 sobre isso. Hoje, fazer essa reflexão já com os dados consolidados é muito mais fácil. Profetizar o passado é fácil. Né? A gente achava que ia estar nadando no pré-sal em 2015, 2016. Esse talvez seja o grande erro de cálculo da nossa rota econômica. Por isso a gente pagou a dívida externa com juro muito mais baixo do que a dívida interna. A dívida externa contratual feita pelo governo, né, pela União, quando foi saldada, foi uma troca por uma dívida interna não necessariamente melhor. Porque a gente achava que dever para FMI, por definição, é pior. Aspas, dever para FMI, né? Eu estou só ironizando. Voltando aqui no debate da responsabilidade política estendida, aplicado lá na República Tcheca, na Alemanha Oriental e na Hungria. O que esses autores perceberam é que os países onde havia essa rede de atores fazendo um controle contemporâneo, um controle prévio e, se possível, na medida do possível, concomitante, isso foi corrigindo os erros de cálculo durante o processo de formulação das políticas públicas. E, portanto, como os constrangimentos eram já ao longo do próprio processo de formulação, não deixava ao gestor essa margem de discricionariedade tão ampla para ele dar saltos copernicanos, fazer propostas muito abruptas de mudança de rota. Essas guinadas muito grandes de políticas públicas eram já corrigidas ex ante. E por isso a política pública já antevia o cenário em que ela ia se implantar e tinha mais chance de ser implementada ao longo do tempo. Responsabilidade política estendida internalizava a coerência na política pública, tornando ela mais consistente. Olha que estudo interessantíssimo para a gente checar o debate da agenda econômica do Brasil nos últimos 20 anos. Se eu tivesse tempo, Conde, se eu não estivesse cuidando das minhas meninas, eu parava para fazer meu sonho, minha proposta de pensar uma livre docência, testar exatamente essa trajetória errática das nossas políticas econômicas pelo cenário do arranjo jurídico do direito financeiro. As nossas fragilidades, inclusive as nossas capacidades de impactar, porque a figura de alerta, a figura de controle concomitante, a figura de aproximação é para isso, é para evitar situação de montanha-russa. Bem no debate keynesiano mesmo, de qual é o papel do Estado em relação à economia e vice-versa, qual é o papel da contenção do Estado para que ele não impacte de forma absurda a economia. Um Estado deixado muito livremente para gerar um capitalismo de Estado, que no Brasil se adotou essa ideia, né, de que a gente estava junto com a China, com alguns outros países, fazendo capitalismo de Estado. Olha no nível de crise em que chegamos. Bom, a finalização que os autores nos trazem nos países onde as instituições de controle fizeram esse constrangimento já ao longo do processo, criando a necessidade de teste antecipado de viabilidade da política pública, havia um maior nível de coerência, maior nível, inclusive, de distribuição da autoridade. Viu, Cristiane? Viu, Cris? A distribuição da autoridade. Nós não precisamos de um super-ministro da Fazenda, de um super-presidente do Banco Central, de um super-presidente da República, de um super-herói qualquer. A gente precisa distribuir o exercício da autoridade até para tornar a política pública mais consistente e coerente ao longo do tempo. Esse é um debate da ciência política que o direito precisa incorporar para que ele perceba o seu papel
de freio e contrapeso. Gente, nada mais é esse debate da ciência política do que o nosso velho sistema de freios e contrapesos. Deixarmos uma autoridade monetária exercer tão livremente as opções de estoque de reservas cambiais. E isso impacta, por sua vez, a liquidez, que você tem que enxugar com um saldo expressivo de operações compromissadas. E depois fazer política creditícia via BNDES. Vejam, até um debate, o Dávila, Antônio Dávila era auditor de controle externo do TCU, brilhante, agora está como consultor da Câmara, dos deputados, e ele deu causa a grande parte da reflexão sobre a relação entre Tesouro e Banco Central que nós temos feito hoje. Quase todos os analistas que param para pensar, em alguma medida, bebem na referência bibliográfica do Dávila. O trabalho do Dávila merece nossa referência. O que o Dávila percebeu? É que o acúmulo das reservas cambiais não foi só uma questão de a gente querer fazer um colchão de proteção para ataques especulativos. Foi manobra deliberada para gerar os resultados positivos muito volumosos numa linha de financiamento monetário para ter depois esse dinheiro no BNDES. Porque o Banco Central, acumulando reservas, ele criou um mecanismo de se apropriar da oscilação cambial muito rapidamente, porque os resultados são aferidos semestralmente. Se o resultado é positivo em 60 bilhões, 70 bilhões, 100 bilhões de reais, que entra como dinheiro livre para o Tesouro. O resultado positivo, ainda que você não venda a reserva, você não realiza a valorização cambial. Você não tem o ganho cambial real, é só uma valorização contábil, o registro semestral. E aquilo entra 100 bilhões no caixa do Tesouro para ele capitalizar o BNDES. E o Banco Central, para não deixar a inflação explodir, enxuga a liquidez com a operação compromissada. É um mecanismo de emissão de moeda opaco. É como se a gente estivesse injetando direto dinheiro na economia, só que de forma falseada. Então, esse é um debate muito importante para a gente fazer nessa reflexão. Se não tivéssemos tido tanta possibilidade de autoridade exercer essa discricionariedade alocativa abruptamente, a gente teria hoje essa conclusão, olha, se houvesse uma máquina, uma metáfora arquitetônica, na parte final, ó, a metáfora arquitetônica, né, de como você faz uma fiscalização mais próxima, de loopings de retorno e autocorreções construtivas, de um controle pedagógico que retroalimenta o planejamento, que efetivamente aprimora a própria capacidade de o gestor absorver aquilo para a próxima concepção de rota, porque o planejamento é uma antecipação do futuro, que ele tem que levar em conta o diagnóstico do passado. Ele tem que fazer amarrações sempre disso, permanentemente. Vejam que são as metas fiscais da LDO. As metas fiscais da LDO são o levantamento do que aconteceu nos últimos exercícios, ano de referência e mais alguns de para frente, projetados. A LRF previa isso. Responsabilidade estendida, horizonte mais ampliado. Como nós não tivemos isso, o projetista da nossa política econômica, da nossa política pública, se deixou livre, testando situações extremadas. Então, o controle da discricionalidade é possível, é da nossa atuação jurídica. Só que nós não tínhamos clareza do cenário. E por isso faz tanta falta o direito de se ocupar, de estabelecer balizas. A proposta que trouxe para a gente discutir hoje é controle da dívida à luz das balizas já existentes. Ninguém aqui está interferindo, né, na decisão nuclear, a gente está interferindo na contenção. Limite é isso. Limite é o quê? É o que dá forma, as balizas. Bom, superado o marco teórico. Claro. Grupos, né, se beneficiam, como eu falei, e isso é repetido muitas vezes, uma mentira pode virar uma verdade, ou mesmo ser uma verdade pode ser transformada em algo que não é bem assim. E de repente, nós que somos do direito também somos capturados, digamos assim, ou envolvidos, como se isso fosse imutável, como se algumas políticas que se adotam equivocadas do governo federal, mesmo na CPB, da Central do Tesouro e tudo mais, fosse algo que fosse comum, normal. Isso
eu concordo com você, acho que não foi a hora que nós tentemos os colegas para pensar, né, nas balizas, mas também criticar os estudos da sexual. Tem que ser assim? Não, não tem que ser assim, não precisa ser assim. Então, acho que isso foi algo que também incentivou que os controles não funcionassem, não que fosse limitados na coluna delas, também, talvez, usaram também desses economistas que repetiam isso, certo? Incentivando esse procedimento. E também queria dizer aquilo que a Cruz comentou, que no tocante à especialização nas políticas públicas, eu li um trabalho do IPEA muito interessante em 2010, onde o IPEA dizia: as políticas públicas de medicamentos estão equivocadas no país. O governo federal tem que investir mais em medicamentos para o povo. Como a gente leu esse estudo do IPEA? Eu li esse estudo e fiz uma palestra depois em relação a isso e mostrei que a judicialização. O IPEA fez mostrou num estudo que o governo federal investia pouco na política pública de medicamentos e recomendou em 2010 que a União aumentasse o investimento, que comprasse mais medicamentos, e mostrou as faixas e tudo. E isso gerou uma judicialização, porque o governo federal não fez nada disso, e a judicialização foi necessária. Eu lembro, quando alguém critica a judicialização, eu digo, não, o início dela foi extremamente necessário. O executivo não estava cumprindo seu papel, a política pública não estava adequada às necessidades do povo, da própria Constituição, que exige o investimento em saúde. O Paraná investia 6% em saúde, quando deveria investir 12%. Depois chegou a 8%, talvez esteja em 9%, jamais está em 12%. Então, é claro que tem que haver um controle quando não funcionam os controles externos, Tribunal de Contas e Ministério Público, no Judiciário. Sou favorável à interferência do Judiciário. Às vezes existem exageros, mas são exageros pontuais, na minha opinião. Então, a judicialização, às vezes, é necessária para corrigir algum erro da política pública. Agora, neste caso aqui, também entendo que não é caso ainda da judicialização, que se nem nós, que estamos aqui estudando, ainda sabemos quais são as balizas e o que nós podemos fazer para contribuir, para melhorar tudo isso, o Judiciário está longe ainda de chegar a ser acionado, né? Nesse sentido. Eu queria aproveitar, José, eu acho sua fala oportuna. Você veja, meu doutorado é de 2006. Só agora eu estou começando a ter capacidade de tentar impactar o diálogo com os colegas do TCU, impactar o diálogo com os colegas do MPF, para a gente pensar estratégia de atuação. Eu, diferentemente da Maria Lúcia, que já tem uma agenda muito clara, já propõe uma estratégia de enfrentamento do problema, eu realmente parto de uma perspectiva mais incremental. Eu parto da perspectiva do controle que cabe ao TCU, do controle que cabe às instâncias já existentes, para estabelecer balizas de aproximação e não... Porque para problemas antigos e complexos, se as soluções fossem fáceis, elas já existiriam. Elas já teriam sido aviadas. Não há nenhuma solução milagrosa para um problema dessa envergadura. E quando a agenda econômica diz que não tem solução, eu gosto muito de uma fala do Streck. Ele diz, olha, o pessoal da economia suscita que a sua área deve ser tratada, a agenda, sobretudo da esfera financeira, né, do mercado com os interesses financeiros, como se fosse evidência empírica da realidade, como se fosse quase da física, de uma neutralidade, de uma naturalidade, quase como a biologia, da evidência empírica do mundo da natureza. Quaisquer demandas de ordem social em relação à perspectiva redistributiva e mesmo a contenção desses excessos são tratados como se fossem fatores de perturbação da economia. Então, eu acho importante a gente voltar e retomar. O livro Tempo Comprado é um livro de leitura obrigatória para quem pensa dívida pública. Tempo Comprado. Tem que ler para a gente pensar isso, porque não é um problema só do Brasil, é um problema na comunidade europeia, é um problema mundial. Então, a gente teve, né, a Cris está aqui, a gente teve antes de ontem, lá na fala do Piketty, aqui em São Paulo. O Piketty trouxe um debate do quanto é importante, por exemplo, fazer a questão da progressividade tributária. Nós tributamos 0 dividendos de pessoa física, nós tributamos muito pouco patrimônio e renda. Herança é 2 a 4%, a oscilação de alíquota. Né? Então, essa é uma reflexão maior. Mas a sua questão o judiciário não fará o controle de uma vez só, de uma vez por todas. Ele precisa ser provocado a fazer esses controles discretos. É bem freio contrapeso.
Ninguém aqui vai dar guinada copernicana na gestão da dívida pública com uma única ação judicial. Isso é impossível. Eu gosto muito de uma frase do professor desta casa, Celso Campilongo. O professor Celso Campilongo, de Sociologia Jurídica, ele dizia: o direito não é variante condão, que resolve tudo de uma vez só, de uma vez por todas. O direito, muito antes, pelo contrário, é uma bengala de cego, que vai tateando às escuras o limite da convivência possível a cada passo. Eu concordo em que a judicialização é extremamente necessária. Mas antes de chegar no judiciário, a gente tem que constranger o TCU, tem que constranger o próprio parlamento, tem uma série de caminhos ainda a percorrer, de modo a não ter que demandar em juízo. E se for demandar em juízo, que seja fundamentado numa situação específica delimitada, à luz das próprias balizas já existentes no direito administrativo, na Constituição, no direito financeiro. Essa é a minha perspectiva, minha linha de pesquisa desde o doutorado. Bom, aqui eu já trago algumas questões a título de problema no Brasil, dialogando com o que o TCU fez, mas trazendo também a reflexão do próprio Biasotto, do próprio... Eu gosto muito de conversar tanto com o Biasotto quanto com o Zé Roberto Afonso. São dois economistas que o Felipe Salto virá também em novembro. Ele fez alguns textos interessantíssimos que eu acho que vocês precisavam ler. Ele escreveu, inclusive, junto com o próprio Zé Roberto Afonso. Ele disse que a gente está viciado em operações compromissadas. A gente tem que sair disso. Mesma questão dos swaps cambiais. Então, esses três economistas, eu recomendo fortemente a abordagem que eles têm feito, Geraldo Biasotto, José Roberto Afonso, Felipe Salto, tanto em relação às operações compromissadas, aos swaps cambiais e a relação entre Tesouro e Banco Central. Um pouco do que eu vou trazer é exatamente consolidando o diálogo que tenho tido com esses três economistas, especialmente com José Roberto Afonso e com Biasotto. Diálogo direto ou indireto, ou seja, lendo aquilo que eles escreveram. O regime jurídico infralegal hoje da dívida pública, só do ponto de vista de atos do próprio Banco Central ou da própria STN, portarias, ele é absolutamente insuficiente. Há aqui que se falar da necessidade até no limite de uma DI por omissão. É só nesse extremo que eu chego a pensar pela mora de não ter ainda editado o limite de dívida consolidada, dívida imobiliária, porque não é só o limite, é o limite e respectivos conceitos, limite e respectiva baliza, fixação do regime jurídico por inteiro. Se juro nominal é o valor de face ou se exclui correção monetária, então aí não é juro, aí a gente teria que abordar de outra forma, né? A gente trabalhar essa questão da correção monetária como amortização, se quiser de fato positivar isso de forma clara, transparente. E vejam, isso gera iniquidades federativas com muitas consequências para as políticas públicas. Falei há pouco da complementação do Fundef, mas tem um debate grande sobre a Lei Candir, né, os estados exportadores. Esse é um outro debate que a gente tem que pensar. Na saúde tem a pactuação na Comissão Intergestores Tripartite, que a União também não regulamenta, para ela não ter que se comprometer em repassar mais dinheiro para os entes subnacionais. E eu já disse, vou repetir, tem que estudar a Lei Complementar 159, que é a que vai trazer o debate sobre o regime de recuperação fiscal. Vamos falar com todas as letras, é falência. A Lei Complementar 159 é a lei da falência dos estados. Eu estou abordando uma coisa que no direito administrativo é tabu, o estado não vem à falência. Mas a Lei Complementar 159 é uma forma de remediar a intervenção federal que deveria haver. Esse é o debate. Mas tem que estudá-la para a gente poder fazer uma acumulação de conhecimento. O direito financeiro precisa escrever mais, a gente precisa elaborar mais debates consistentes, junto com os consultores da Câmara e do Senado. O relacionamento do Tesouro com o Banco Central, aí fica aquele debate interessante. Eu falei para vocês que é 25% do PIB. Não é do orçamento da União, não é da receita corrente líquida, é do PIB, empossado em títulos pelo Banco Central. Gente, 13% do nosso PIB está na conta única do Tesouro, a título de colchão de liquidez. E a gente não sabe exatamente por quê. Uma coisa é o Tesouro empossando um montante, outra coisa é o Banco Central empossando outro grande montante. E tudo para enxugar a liquidez na economia ou outras estratégias que a gente não tem clareza. E essa crise desse tamanho, sem que a gente tenha noção de que o problema não é só despesa primária. Eu faço questão de trazer dois textos aí para indicação de leitura, um do IPEA, um texto para discussão do IPEA, é o 2310, e um outro sobre a ideia de dominância fiscal ou dominância monetária, ou seja, que política é mais ativa, que política é mais passiva.
Se a política monetária tem mais pujança, a política fiscal efetivamente está neutralizada. O que se espera da política fiscal em tempos que a política monetária é que determina como deve ser todo o comportamento? Agora, por outro lado, se a política fiscal se desprega totalmente, a gente vai ter um ciclo de aceleração inflacionária. Nenhum nem outro. Nenhum extremo nem outro. Os riscos fiscais da LDO, a gente não faz um levantamento sistemático dos riscos fiscais referidos à dívida pública. Talvez esse seja o grande mote do artigo que eu tive a honra de escrever com o amigo Leandro e com o querido colega também, consultor do Senado, Vitor. Esse artigo a gente parou para falar de uma coisa simples, pequena, discreta. A forma como o governo está contabilizando os resultados do Banco Central na lei de orçamento como receita, que chega a casa de centenas de bilhões de reais. Para 2018, eu tive o trabalho, viu, Leandro? Levantei o projeto de lei de orçamento para 2018, é 108 bilhões 520 milhões de reais, como receita. E que, ora, se frustrar, é menos 108 bilhões que eu tinha previsto de receita disponível. E que não é risco fiscal, a frustração dessa receita. Ora, quando deixa de arrecadar 108 bilhões e vira um resultado negativo, por exemplo, de 60 bilhões, é uma frustração de 160 bilhões. E que a gente não tematiza claramente na LDO. A regra de ouro, já falei bastante, a própria Maria Lúcia tem trazido esse debate com mais ênfase, e essa é o mérito da Auditoria Cidadã da Dívida. A Auditoria Cidadã da Dívida é uma fonte imensa de produção teórica sobre esse debate. A gente tem que referenciar, eles são a organização da sociedade que concebeu essa reflexão para nós. E aqui eu chamo a atenção da DI 5683, que o Tiago Espinosa, lá do Paraná, que esteve conosco no evento do planejamento, também nos trouxe. O ministro Barroso deu uma decisão na DI 5683, já cautelar, francamente temerária. Eu não tenho medo de falar isso. Peço que leiam. Ministro Barroso é uma DI contra uma lei do Estado do Rio de Janeiro que permite usar os recursos da privatização do SEDAI para pagar pessoal. Alienação de bem imóvel, alienação de uma empresa, receita de capital por definição, para torrar na folha. Literalmente torrar na folha. Fundamentação esdrúxula da defesa do Estado, que foi encampada pelo ministro. Eu lhes peço, leiam para estudarmos. Porque diz que a regra de ouro do artigo 67, inciso 3, é só em relação a bancos públicos. Se eu pegar a operação de crédito, gente, porque autorizou antecipação de receita orçamentária, ainda não vendeu. Quando vender, já permitiu que quando vender, já antecipe o dinheiro do quando vender para pegar empréstimo no mercado e que possa usar para pagar folha. É disso. Olha o debate. Quando for privatizado, já então contando com esse dinheiro que ainda não está, mas já podendo antecipar agora para realizar a operação de crédito, pode usar para despesa de pessoal. E é uma questão interessante, só para fechar, é uma questão interessante que diz que a vedação da LRF, a vedação da Constituição, dessa antecipação de receita orçamentária decorrente desse endividamento, já contando com o dinheiro da venda do SEDAI, é só com o banco público que está vedado. A regra de ouro é só com o banco público. O banco privado eu posso me endividar ainda que para pagar pessoal. Olha que fundamentação muito estranha. Desculpa a parte, professora. O que deu início à nossa pesquisa disso, que eu e o Thiago estavam pesquisando isso junto, e ele foi mais a fundo. Você é o Sérgio. Isso eu. Que legal, Sérgio. Prazer conhecê-lo. Prazer, professora. E a gente estava discutindo isso, tudo isso começou numa indignação minha, quando eu vi uma entrevista de um dos secretários das Finanças do Rio, dizendo que estava aguardando a regularização de um decreto do governo, do Estado, que ia autorizar um empréstimo, e ele falou assim, nós estamos esperando esse dinheiro para pagar o 13º. Ele falou isso na TV, ele falou isso na Globo News. E aí eu falei, não, eu entendi errado, né? Eu falei, não, eu entendi errado, vamos pesquisar. E aí eu falei pro Thiago, vamos começar a pegar isso a fundo. Quando a gente achou daí na lei, na lei complementar 157, aquele dispositivo que está dizendo expressamente que os estados que aderirem àquele regime não estão sujeitos às limitações de operação de crédito previstas na LRF. Está escrito expressamente na lei. Até compartilhei com os colegas aí no grupo, me chamou muita atenção disso, que a lei, ela meio que dá essa lei de recuperação fiscal, ela tá dando meio que uma moratória em relação a alguns limites que a LRF impunha. Dizendo assim, não, aqui quem aderiu pode
relativizar aquelas limitações de operação de crédito. Mas, de qualquer forma, persiste a previsão do 167, inciso 3º. Então, e aí? Aí nós tivemos, né, além dessa DI, uma DC que foi proposta pelo Estado do Rio de Janeiro, que também teve cautelar deferida pelo ministro Fux, que, a meu ver, é tão temerário quanto. A decisão caminha no sentido de dizer, não, realmente aqui essa lei complementar 157, ela é constitucional e isso não viola de forma alguma o 167. Pelo menos em medida cautelar isso foi reconhecido, né? Ou seja, eu não consegui ainda terminar, estamos começando a estudar isso ainda, mas o que a pretexto de uma recuperação fiscal, nós estamos abrindo outros rombos fiscais nos entes subnacionais. Ou seja, não sei se esse é o caminho certo de recuperação fiscal, que precisava de fato de uma intervenção, né? Não foi feito no ente federado, mas você, a pretexto então de resgatar um ente federado, permite, por exemplo, isso do caso específico da SEDAI, que eles estão contando com esses recursos, estão contando efetivamente com esses recursos para conseguir cumprir despesa corrente. Ou seja, nós estamos dilapidando o patrimônio público para custear a despesa corrente. O que está acontecendo com a nossa gestão pública, né? Olha, o buraco só se cava cada vez não ser, a gente não sabe para onde a gente vai. Só se cava cada vez mais, né? E assim, não sabia, Sérgio, que bom. O e-mail que nos trouxe essa provocação, efetivamente era o Tiago, já dizendo da provocação iniciada pelo Sérgio. Então também compartilho a referência, muito justa, uma reflexão profunda. Até sugeri, publiquem o quanto antes para também terem a autoria do debate. É merecido. O artigo 164 da Constituição, eu sei que o tempo está correndo e eu tenho contingenciamento da prioridade de vocês por almoçar, obviamente. Me ouvir é muito mais oneroso, muito mais cansativo do que almoçar. Pois bem, vou avançar, mas é porque realmente é muito precioso esse momento. Não é só pelo fato de trazer meu doutorado e a proposta de atualizá-lo com aquilo que a gente tem debatido com os colegas da MPF, Zé Rubens, querido amigo aqui também, a Samantha Chantal, o Ângelo, os demais do grupo, do GT. Aproveitando o ensejo, falar um pouquinho mais de impromissão e, por outro lado, do projeto de resolução do Senado. Eu vou retomar, porque eu até pus depois na parte das sugestões práticas, né? Eu ainda estou aqui aquela coisa, você vai repisando os problemas para depois ser mais fácil as pessoas concordarem com as soluções que você fala. Mas tá lá no final, eu vou retomar, sem dúvida. Até para obrigar vocês a ficarem até o final comigo aqui, falando até a 1. Eu sei que é uma estratégia meio ruim, o estômago constrange, mas vamos lá. O artigo 164, parágrafo 1º da Constituição, ele vai nos dar essa dimensão. Como é que a gente vai pensar o Banco Central, que, claro, é nele que está a conta única do Tesouro, é nele que a gente vai ter o exercício da autoridade monetária, da política creditícia, da política cambial, mas esses resultados fictícios. Gente, resultado semestral que eu não vendi nenhuma reserva cambial não existe. É só uma operação meramente contábil, é um registro contábil. Os estudos que têm sido feitos é que a gente deveria ter pelo menos um horizonte de equalização bienal. Ou que pelo menos a gente mantenha esses saldos positivos, para que depois, quando vierem os saldos negativos, a gente deduza uma coisa da outra, ao invés de passar para o Tesouro para ele usar como se fosse receita disponível. Sabe, fazer uma conta de positivo, negativo e só depois, bienalmente, repassar de fato o que se verificar? Ao invés de a gente dar conta de gerar um modo de emissão de moeda, de financiamento monetário indireto para o Tesouro. Esse é o debate. A seleção dos dealers eu já falei, a gente precisa voltar no que é básico. O que é básico não é, embora pareça muito básico, muito simples, não é fácil. Exigir procedimento impessoal de seleção, exigir que não haja tanto conflito de interesse na formação das expectativas inflacionárias, para evitar, inclusive, a majoração dessa pressão que o mercado faz sobre o Banco Central, isso é essencial. Esse é o ponto de partida, né? A gente precisa tentar testar algum outro modelo mais impessoal, mais isonômico. O professor Biasotto, da Unicamp, sugere, inclusive, audiências públicas, consultas públicas.
Consulta pública é um procedimento definido na lei de processo administrativo. Pode não ser diretamente aplicável, mas é melhor do que você fazer uma consulta a 20, 30 na formação das expectativas inflacionárias. O boletim Focus do Banco Central tem que levar em conta mais gente. E não apenas aqueles que têm interesse em que haja majoração do juro. Essa frase eu ouvi do próprio Dávila, sabe? Quando eu perguntei, mas Dávila, como é que essa conta do Banco Central repassar seu resultado para o Tesouro? Que está lá no artigo 7º da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 7, parágrafo 1º. Aí falou, ele é uma fatura de restaurante. Consome o resultado que der, independentemente de qualquer restrição, qualquer previsão legal, paga-se. É uma fatura ex post. Gente, o Banco Central só tem dotação prévia fixada para suas despesas de custeio pessoal, a sua estrutura de autarquia que é. Os resultados operacionais que ele gera semestralmente, eles impactam o orçamento para o bem ou para o mal, independentemente de nenhuma baliza de limite, porque não tem limite para dívida consolidada, não tem limite para dívida mobiliária, e não tem a quantificação do risco. Então, vejam, a gente fala em dotação ex post, e isso, por vezes, impactar 60, 80, até 100 bilhões de reais no balanço geral de um exercício, é algo que a gente tem que tematizar. Dentro do debate da Lei 11.803. A Lei 11.803 é essa que regula a relação entre Tesouro e Banco Central. Recentemente eu ouvi, eu só posso dizer o teor do que eu ouvi, não posso dizer o contexto, mas de toda sorte. Recentemente eu ouvi o pessoal do Banco Central e do Tesouro Nacional dizer que eles vão rever a Lei 11.803, já vão enviar um projeto de lei para tanto. O que nós reclamamos, inclusive, é que seja lei complementar. Quando o Dávila suscitou a inconstitucionalidade, é que isso é matéria resguardada à lei complementar. Então não adianta o governo atravessar uma alteração cosmética só porque sabe que é muito criticável o modelo da Lei 11.803. Que seja lei complementar, que guarde aderência com a LRF, que enfrente esse debate. Né? Então esse é um ponto. Os decretos de... Oi, Rodrigo. Essa questão dos resultados do Banco Central, eu acho que ela foi muito distorcida pela questão das emissões diretas, né? Porque existe uma regra que o resultado positivo deve ser usado para amortizar a dívida. Então, o resultado negativo gera dívida, a regra em si poderia trazer uma neutralidade do resultado sobre a dívida pública. Mas, a partir do momento que o governo usa as emissões diretas para financiar a política fiscal, né, para financiar a atividade de fomento e outros gastos que deveriam ser orçamentários, como despesa financeira, ele acaba desviando, como você falou, a emissão de moeda na economia. Ele acaba desviando esse valor que era para amortizar a dívida para financiar política fiscal. Né? Então, talvez é uma questão interessante que o TCU não se posicionou sobre a ilegalidade. Eu acho que essa discussão precisa ser aprofundada, das emissões diretas. A gente tratar o desvirtuamento que ela traz para a gestão fiscal e por que ela não pode acontecer. Ela prejudica a transparência e prejudica o planejamento da gestão. Concordo plenamente. Tá desligado ainda, Leandro. A DI coincide contra a LRF, assim que ela foi aprovada. Num dos vários pedidos, tem um deles que trata do artigo 7º, né, com o fundamento de que havia uma dotação ilimitada que violaria a Constituição. Na época, houve a negativa, indeferida liminar em relação a ela, e até hoje o Supremo não avaliou, está lá, ainda esperando, está nos escaninhos lá do Supremo, esperando a definição. Acredito que deva voltar esse debate, essa discussão. Em relação ao resultado do Banco Central e a expansão fiscal, comparando os dados de, sei lá, uns 9, 10 anos para cá, é possível verificar que, não obstante inúmeros resultados positivos do Banco Central encaminhados ao Tesouro, não houve diminuição da dívida e houve expansão fiscal, ou seja, financiamento monetário. Só complementando, a respeito da alteração da Lei 11.803,
Você falou de alterar por lei complementar? A notícia de que é uma agenda iminente. Tem um projeto de lei no Senado também, né? Não, PLS eles vão apresentar ontem. 125? Não, eles vão mandar ontem. Ah, tá. Uma alteração diferente. Bom, agora eu vou acelerar. É uma pena, o tempo vai constrangendo e eu trouxe muitas ideias para debate. É porque realmente muitas coisas. Mas conte, é porque realmente aconteceram muitas coisas muito recentemente que permitiram fazer uma maturação do debate mais consistente. Para sair só do discurso e a gente começar a chamar para a gente para o direito à apropriação. Nosso problema. Sabe qual que é a minha agenda mais louca? Que eu não estou conseguindo parar para fazer mais nada? É que o Supremo pautou para o próximo 19 de outubro uma ação direta de inconstitucionalidade cuja origem foi uma representação que eu fiz ao PGE, que tem uma repercussão para o financiamento do Sistema Único de Saúde de algo em torno de 25 bilhões de reais. E que claramente o ministro Lewandowski, na cautelar já concedida, afirma que não cabe retrocesso no custeio de direitos fundamentais. Então, se tem uma menina dos olhos que eu estou parando minha vida para cuidar dela, é essa. Depois que passar isso, a gente consegue voltar. Mas, assim, se eu não conseguir cobrir todo o debate, eu vou passar mais rápido. E aí fica a sugestão de vocês pegarem a apresentação como convite ao diálogo. A apresentação tem um pouco da síntese das questões que eu acho mais relevantes. Se eu não conseguir, fica aí como convite. Todos têm meu e-mail, né? Eu acho tranquilo, a gente debate muito no grupo. Os decretos de programação financeira, eles já fizeram uma categorização que eu acho muito complicada. Eles frustram o próprio comando da LRF sobre despesa obrigatória, porque a LRF diz que não cabe contingenciamento de despesa definida pela LDO como obrigatória. Há um anexo da LDO que elege quais são as prioridades alocativas. Mas os decretos de programação financeira, portanto, infralegais, a título de regulamentar a LDO, a título de regulamentar a LRF, estabelecem a submissão de algumas despesas obrigatórias a fluxo de pagamento. E nisso empurra mais um volume grande dessas despesas para restos a pagar, posterga a execução orçamentária, cria uma inefetividade de políticas públicas. Boa parte dos nossos impasses no SUS está nisso aqui. A gente tem hoje aí uma espécie de cheque especial do SUS. Algo em torno de 15% do piso federal em saúde está em restos a pagar. E que o governo depois gera uma lógica de cancelamento sem compensação, de déficit que a gente tem que debater. E vejam que a dívida e a folha não tem restrição. Nunca há contingenciamento nem restrição de nenhuma forma a folha e dívida. Ainda que as outras também sejam obrigatórias, elas são submetidas a fluxo de pagamento. E a diferença é exatamente, vocês percebem que elas são obrigatórias porque elas estão no limite de empenho. E tem que empenhar porque senão não cumpre o piso da saúde, por exemplo. Mas o limite de pagamento é sempre muito inferior ao limite de pagamento. Então, esse déficit do limite de pagamento ser inferior ao limite de empenho, já considerando o saldo de resta a pagar dos anos anteriores, virou o que eu tenho chamado de precatorização do piso da saúde. Precatorização, ou seja, não é só o volume do dinheiro que é importante, é o tempo, a velocidade da execução da despesa. Eu deliberadamente estou postergando o piso federal da saúde em algo em torno de 15% do montante. Isso é sério. E olha que o teto é despesa paga, não é despesa empenhada. Eu já provoquei o Mansueto Almeida quando eu vi em algumas oportunidades, inclusive na última vez eu parei ele no aeroporto, que a gente pegou um voo junto, eu falei, olha, como é que você me justifica que o teto global é despesa paga e você tem um estoque de restos a pagar muito alto que você não vai conseguir quitar? E não tem margem fiscal no teto global. É um limbo jurídico do piso da saúde que para 2018, que começa a vigorar o teto fiscal, está na casa aí de 40 bilhões de reais. Perigosamente 40 bilhões de reais. É literalmente o médio e alta complexidade. Tudo que você faz no país, de câncer, de tratamentos mais sofisticados, está aí. 40 bilhões de reais. Ele não sabe me dizer, me explicar. Vai continuar resta a pagar, vai continuar despesa empenhada. Despesa empenhada se não tem saldo para pagar no teto global? Bom, vou mais rápido. A vedação de financiamento monetário, eu já falei. Autorização orçamentária, pelo menos para a gente pensar nessa questão que o Rodrigo disse, né? Meta de resultado nominal isso aqui é uma proposta que eu queria fazer. A gente dá uma ênfase muito grande, dava até pouco tempo atrás, antes do teto da emenda 95, a meta de resultado primário. Mas já há no ordenamento a possibilidade de se exigir resultado nominal.
Então, enquanto o Senado não aprova limite global para a dívida consolidada da União e para a dívida mobiliária, o que eu lhes peço? Exijamos, MPF, proposta já de atuação, TCU, exijamos alguma meta de resultado nominal que reflita parâmetro de razoabilidade para a dívida. Porque é no resultado nominal que eu acompanho a despesa financeira. E já está na LRF, no artigo 4º, em relação à LDO, que ela precisa fixar limites. Aliás, precisa fixar metas. Meta não é só resultado primário. É meta de receita, meta de despesa, resultado primário, resultado nominal e meta de endividamento. Pelo menos essas 5 grandes dívidas. Aliás, 5 grandes metas. Falar mais rápido a gente confunde mais. Eu brinco, uma aluna minha me falou uma vez na UFMG que eu falava muito rápido porque eu tinha desenvolvido o método de respiração subcutânea. E agora, com essa premissa do tempo, eu vou falar mais rápido, eu vou falar às vezes mais errado, vocês me desculpem. Mas vamos lá, é porque eu quero muito passar tudo. Até para dar vontade de voltar a explicar melhor. Né? Não, a disciplina de dívida é o lugar onde eu posso debater meu doutorado, eu sempre sonhei isso. Antes me tratavam como uma doida que fez uma tese que não é jurídica. Agora, pelo menos no debate de uma disciplina de pós-graduação, a gente pode debater isso. Meta de resultado nominal, já falei. Necessidade de transparência, também já falei. Poder de polícia do Banco Central e o frágil controle dos fluxos de capitais. O professor professor Tadeu De Chiara suscita isso. O nosso problema no Brasil, inclusive, é esse. A gente dá uma autonomia tão grande para a movimentação de capitais que a gente é sujeito a toda hora a ataques especulativos. Inclusive, o cartel do câmbio, que está sendo investigado no CAD, é isso. A gente deixa os mercados especularem de forma desarrazoada contra a nossa moeda, contra a nossa política pública. O cartel do câmbio está sendo investigado e merece, inclusive, conexão com esse debate da dívida, viu, Zé Rubens? Isso não é trivial, isso não é pouco. A gente tem que tomar a ideia de que o Banco Central existe até para ser poder de polícia, de fiscalização mesmo dos agentes econômicos. Ninguém está aqui querendo fazer terrorismo jurídico, não, mas a gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar. Senão a gente vira um lugar para todo mundo tirar a máxima lucratividade privada às custas do orçamento e depois o problema ser o dinheiro do SUS, o dinheiro da educação. Então não é para ficar deixando tão livre. A distorção deliberada dos conceitos. Aqui eu só rolei os que eu lembrava, mas tem mais. Olha o tanto de conceito: dívida líquida, dívida bruta do governo geral, dívida consolidada, dívida flutuante, dívida pública federal, mais a necessidade de financiamento do setor público, etc, etc. As estatísticas dos regimes jurídicos precisam de balizas. O direito não pode se acovardar porque é difícil. Viu, José? Eu lembrei, inclusive, isso. Não é porque é difícil, sendo uma área tão crucial, que a gente vai se furtar. Esse é um debate que a gente tem que somar esforço. Aí eu tenho que citar, Leandro, nosso artigo, no trecho que eu faço questão de trazer. Fica aí para depois darem uma olhada. Nós elaboramos nesse artigo, inclusive, da reflexão das 2 jornadas de dívida pública que o MPF fez. A Samanta e o GT fizeram. Né? Então, esse artigo é a apropriação da maturação do debate havido na jornada que o MPF fez o ano passado da PGR, em novembro. Levou 6 meses para a gente conseguir publicar, 6, 7 meses. Pensando. E o que a gente suscitou nesse artigo? Que há um regime especial de orçamentação da atividade operacional do Banco Central e que isso tem que ser, no mínimo, ser incorporado como risco fiscal. E eu vou direto no ponto. Eu vou trazer o exemplo. Só em 2016, né, o exercício de 2016, a gente tinha uma previsão de receita na fonte 152, porque essa é a fonte que vai entrar nisso, né, de 81 bilhões, que na verdade se verificou um resultado negativo de 9,5 bilhões. Olha que frustração é essa tão grande da receita, com o saldo negativo que virou depois despesa, de 90 bilhões de reais. 90 bilhões de reais é o MEC. Eu vou falar para vocês terem noção comparativa. Não adianta falar dado bruto, porque o dado bruto parece que não tem sentido. Gente, é quase um ano de Ministério da Educação. Todas as universidades federais, com a complementação ao Fundeb. Para a gente ter noção da ordem de grandeza, Conte. Para a gente ter noção do quanto que isso impacta. E não é nem risco fiscal. Não está nem mensurado. Bom, eu não vou continuar. Para 2017, a previsão era que a fonte 152, olha que loucura, para 2017, 215 bilhões. 215 bilhões.
frustrado, não tem como falar em meta de resultado de déficit primário de 159 bilhões. Só nessa brincadeira ela vai. Porque eu estou contando com essa receita. O governo está apostando como especulador cambial que a nossa moeda vai oscilar assim, o assado, que isso vai lhe favorecer. O governo virou especulador cambial com esse saldo enorme de reservas, sem que isso configure nenhum risco. Isso é muito sério. Então, qual que é a nossa proposta no artigo? Que eu até pedi o Conte para disponibilizar e certamente já foi disponibilizado. Nossa conclusão é muito simples. Na falta de limite de dívida consolidada imobiliária, bem como na ausência de dotação prévia que delimite a atividade finalística do Banco Central, e ninguém quer tirar a capacidade do Banco Central lidar com o mercado, ele precisa ter capacidade de lidar com o mercado, ele realmente precisa ter uma dotação ex post. O que a gente está propondo é algumas balizas de aproximação. O Banco Central precisa de algum nível de discricionariedade, mas não de arbitrariedade. A gente diz que é preciso estabelecer essa reflexão, no mínimo, à luz do anexo de riscos fiscais da LDO. Essa é a conclusão que a gente trouxe. E que agora, em acréscimo, eu proponho também o resultado nominal. A meta de resultado nominal. Não só o risco fiscal, mas a meta de resultado nominal. Aqui há números do Biasotto, não vou poder mais passar, o tempo já estourou, mas está aí a informação de que a conta única impulsava 13% do PIB em 2016, as operações compromissadas sozinha 15% do PIB, a diferencial de juro, a taxa internacional, a taxa interna, outro volume grande, só isso era quase 2,5% do PIB, ou um pouco mais. O excesso de reservas cambiais, conforme o Biasotto calculou, 1% do PIB. Então, essa é a ordem de grandeza do que a gente está falando. Renúncia de receita também lá vai outro volume grande. Aqui o TCU com alguns estudos, não vai dar para passar. Não deixem de ler o processo de acumulação. Aqui é a minha linha de pesquisa sobre os direitos fundamentais, mas que eu faço questão de pontuar. O judiciário, graças a Deus, não está aceitando essa tese de que o orçamento, de que a Constituição tem que caber no orçamento, que o orçamento só é legítimo à luz da Constituição. É claro que o orçamento tem que ter consonância com a realidade. Ninguém aqui está inventando dinheiro para ficar rasgando, para ficar gastando. Ninguém aqui está falando que tem que gastar só com saúde e educação. Não, a gente tem clareza das outras balizas. Mas muito cuidado com a emenda 95. Eu discordo da ideia de que a despesa primária é o único gargalo do ajuste fiscal. Tem que haver controle sobre renúncia de receita, tem que haver controle, ainda que por aproximação de limites da despesa financeira. E aí, porque a Maria Lúcia Fatorelli, eu assisti pelo YouTube, a Maria Lúcia citou um artigo que eu escrevi sobre o orçamento da Seguridade Social, eu trouxe aqui também para dialogar com ela. Eu chego a dizer, olha, é a 8ª vez que a gente prorroga a DRU, desde 94. É um hacking. A gente está literalmente celebrando uma missa fúnebre para o dispositivo de proteção da Seguridade Social, que é o orçamento com as próprias receitas vinculadas, que são as contribuições sociais. Ministro Celso de Mello já dizia que você não pode manipular a atividade financeira do Estado para frustrar direito fundamental. E aqui as minhas propostas. Eu prometo que já estou acabando. Só vou ficar nesse slide e o resto fica aí para diálogo. Quais são as propostas? Limites para a dívida consolidada imobiliária, eu acho que cabe, talvez seja chegada até para constranger uma DI por omissão. Quem falou isso foi José Roberto Afonso. Ele mesmo suscitou isso. Eu encampei a proposta que ele já nos trouxe. Se o Zé Roberto Afonso, nos autores da LRF, está dizendo que é momento de pensar, é porque tal. E olha que com o debate econômico ele faz muito mais sofisticado, é porque realmente eu acho que nós do direito temos que nos incomodar com isso. Meta de resultado nominal, já falei. Riscos fiscais para balizar a gestão da dívida pública, tanto no artigo como agora, eu acho que é urgente. Inclusive no nível de propositura contra a LDO. Eventual controle de constitucionalidade da LDO. Aliás, controle de constitucionalidade não. Nesse caso, para enfrentar indiretamente a falta do limite da dívida. Talvez aí a gente fizesse uma outra reflexão. Mas em relação à LDO, essa omissão dela de balizar isso, a gente tem que suscitar no TCU e no próprio MPF. Da lei ordinária, naquilo que ela tem que reger da lei complementar. Então, a lei ordinária deixando de dispor de um mecanismo estrutural, inclusive frustrando a possibilidade do controle, seria nesse sentido. Olhada na LDO de 2017, ela consta as metas de resultado de despesa, de receita e o nominal.
Agora, a dúvida dessa sua proposição que me fica é como a gente vai fazer esse controle do ponto de vista do enforcement, né, da sanção. Porque o primário tem o contingenciamento, que força o governo a cumprir, inclusive existe sanção administrativa caso ele não faça o contingenciamento que tem que fazer. E o nominal, assim, como que a gente faria? Seria Ele é simbólico, né? Um soft, né? Um soft law, como a gente estava discutindo mais cedo. Constranger o governo a explicar o descumprimento, ou você cogita de algum mecanismo de enforcement mais efetivo com relação à meta de resultado nominal? Porque o contingenciamento, ele é para você, quando você tem frustração de receitas, que coloca em risco o cumprimento das metas. Aí você teria que dar a interpretação de que as metas não são só de resultado primário. Até porque os gastos financeiros, pela própria lei, são incongenciáveis. Não mas aí a gente vai ter que começar a discutir que a frustração de receitas que implique o descumprimento das metas, e por isso o contingenciamento realmente não vai buscar as despesas financeiras, a gente deveria, inclusive, buscar a perspectiva de que as despesas financeiras que estão correndo ao largo da meta financeira, ao lado da meta de resultado nominal, melhor dizendo, elas deveriam ser trazidas à baila numa investigação, inclusive, da sua possibilidade de instituição. Eu acho que a gente tem que começar a fazer o exame como se fosse ato administrativo mesmo, sabe? Uhum. Uma despesa financeira ao arrepio da meta de resultado nominal deveria ser testada no limite, consonante à sua motivação, à sua finalidade, consonante mesmo essa geração de resultado do Tesouro, né, do Banco Central para o Tesouro. Como é que você vai fazer esse debate se o Tesouro emitiu títulos alheios a esse resultado negativo por Banco Central? Começar a questionar todas as despesas financeiras à luz da meta de resultado nominal, no sentido de, ainda que não seja contingenciamento para o artigo 9º, mas dizer, as despesas financeiras têm que ser trazidas numa justificativa própria, tanto nas audiências públicas que o Banco Central apresenta, como também, né, na apresentação trimestral dos seus resultados. Que isso venha à tona com um processo de enfrentamento de uma medida análoga ao contingenciamento. Não há na LRF esse instrumento, concordo com você. Não há um contingenciamento, não há um mecanismo que constranja diretamente. Mas a LDO ter a meta nominal e não ter mecanismo de evidenciação da consequência, a gente deveria propor mecanismo de atrelar a própria prestação de contas, bem como quando o Banco Central sai da meta de inflação. Quando não se atinge a meta de inflação, seja na fronteira menor, na fronteira maior, você tem um núcleo e tem a oscilação admitida. Você não obriga uma motivação circunstanciada de por que não cumpriu a meta de inflação? A meta de inflação tem esse constrangimento de motivar o seu descumprimento num horizonte que não é contingenciamento, mas que agrega reforço argumentativo para nós. E veja, a meta de resultado nominal com o controle das despesas financeiras pelo prisma da motivação, pelo prisma da evidenciação desse caminho, né? Se efetivamente tem lastro legal, se tem a dimensão de estar consonante com o ordenamento, a gente já teria pelo menos a perspectiva de não ter uma autorização tão ampla assim para o Banco Central empossar 25% do PIB. Eu estou dizendo, 25% do PIB é demasiado. Nesse ponto eu estou afirmando, eu estou assumindo o custo jurídico de dizer 25% do PIB é muito. E a gente deveria fazer esse constrangimento, exigindo a motivação, inclusive nas audiências que o Banco Central tem que levar na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Da mesma linha da motivação do não cumprimento da meta de inflação. Já que a gente adotou a ideia de meta de inflação como a reflexão da expectativa inflacionária na população, a gente tem uma expectativa de dívida. Não é suficiente no curto prazo, mas é melhor do que nada. A meta de resultado nominal existe só simbolicamente. Quando eu faço a crítica, não é no sentido de, ela realmente não tem consequência. Então, corrigindo nesse sentido, concordo. A professora Lúcia Vale Figueiredo tem um artigo que até hoje é único no Brasil sobre a omissão do gestor público e a ausência da sanção por omissão. Mas eu sugiro que, além dessas tuas sugestões, a gente também estava discutindo isso no café, sugiro duas coisas. Com relação à frustração das receitas, a aplicação do artigo 12, porque a metodologia para a aferição das receitas não está sendo obedecida pelo Executivo, isso em todos os planos, de todas as esferas, federal, estadual e municipal. Aí tem concretamente um descumprimento do artigo 12.
E com relação à omissão nos riscos ou em outras situações, a improbidade por omissão, a gente estava até discutindo isso. É improbidade, né, Leandro? A gente estava discutindo. Será que não podemos considerar improbidade? Algumas situações, sim. Talvez até a soft law seria uma recomendação, dizer, ó, se não corrigir, pode ser considerado. Dolo, né? Dolo isso posteriormente. mesmo. Uhum. Tá vendo como aqui é o melhor lugar para debater? Não, é sério. Gente, eu sozinha pensando isso lá em 2006, minha tese, vocês vão ler, é um texto hoje, francamente, um tanto desatualizado, um tanto romântico. Mas é claro, está posto. É aquilo que eu sabia naquela época. Hoje eu estou conseguindo fazer uma reflexão, até por diálogo com vários agentes, com os economistas que fazem essa visão mais crítica. Porque, do outro lado, só tem gente que fala que o demônio são as despesas primárias. É importante controlar as despesas primárias? É. Mas não venham me dizer que a Constituição não cabe no orçamento. Esse é um debate. Bom, a questão da emenda 95 eu já critiquei. Eu acho que a gente tem que acompanhar especialmente a ADI, de todas as inúmeras ADIs, a que eu mais gosto de indicar para leitura e reflexão pausada, inclusive por quem está numa pós-graduação, é a ADI 5658. Ela especificamente cuida de como o regime da emenda 95 impacta os direitos à saúde e à educação em relação aos pisos, né, da saúde e da educação. Então, acompanhá-la. Transparência e motivação como deveres republicanos, os conflitos distributivos e a lei de responsabilidade fiscal, eu acho muito importante, viu, Zé Rubens, a gente fazer algum controle do decreto de programação financeira, o decreto de contingenciamento. A doutora Débora do PRAP-FDC, Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, está ciente da necessidade disso, e é um debate que eu acho que em bem pouco tempo o MPF vai se ocupar de fazer. Então, é uma outra sugestão para a gente fazer o debate da dívida ampliado. Impugnar a Lei 11.803 com os efeitos que ela tem que ser impugnados, no mínimo em relação a esse tráfego pela LDO dos riscos fiscais, a própria inconstitucionalidade dela deveria ser uma lei complementar com todas as balizas. Aqui, especificamente, tentar tematizar o resultado nominal com esse horizonte, talvez, da improbidade por omissão, uma boa ideia, dada a dimensão do dano erário. Dada a dimensão do dano erário. Você acaba assumindo o dano erário. E o dano erário é uma hipótese que cabe por omissão. Né? Então, para encerrar, evidentemente, eu vou falar do risco que a gente está contratando com a emenda 95 em transformar os pisos em uma mera correção monetária, então é crescimento real zero. E em valores per capita vai ter retrocesso. Eu já disse até para o ministro Raimundo Carreiro, numa oportunidade em que tive de falar, na época ainda era PEC 241, que a gente está transformando os pisos em precatórios. Os direitos à saúde e à educação continuam sendo direitos subjetivos públicos exigíveis. O que a gente vai fazer é majorar o estoque de demandas judiciais. Então, é um risco fiscal. A gente está contratando um risco fiscal. Encerro com um artigo que tive a honra de escrever, um artigo muito tumultuado no momento em que foi escrito, porque é um sofrimento muito grande nessa história da PEC 241, com os professores Fábio Conde Comparato, eminente, né? Professor Fábio Conde Comparato, professor emérito dessa casa, professor Helena Taveira Torres, que é o titular de Direito Financeiro, também desta casa, professor Ingo Sallet, praticamente o professor Ingo Sallet foi meu co-orientador do pós-doutorado. Eu fiz na FGV, a Sônia Fleury, pesquisadora de Ciências Sociais, me orientou, mas o professor Ingo Sallet, para mim, uma relação de discípulo acadêmica, ele é meu co-orientador. Escrevemos esse artigo dizendo: direito fundamental à saúde e à educação tem no piso de custeio uma espécie de remédio constitucional equiparável ao habeas corpus. Assim como a liberdade de ir e vir tem uma garantia instrumental no habeas corpus, e que é cláusula pétrea também, direitos à saúde e à educação são direitos que não podem ser constrangidos, não podem deixar de ser realizados pelo Estado, e que tem no piso um mecanismo instrumental de proteção, que pode ser melhorado. Eu desejo que a gente faça controle do gasto em saúde e educação referido a metas a serem alcançadas, que a gente não precise de um patamar formal contábil de X% da receita, mas há de haver alguma baliza. Não dá para a gente abrir mão, por exemplo, da proteção da educação, que remonta à Constituição de 34. Há 83 anos a gente tem essa referência. Agradeço, Conte, desculpa, me excedi bastante do tempo, podia ter me contingenciado. É uma oportunidade imperdível para mim debater, eu digo e repito, porque
Sobre dívida pública no direito somos poucos os que escrevemos. Fico feliz de ver vários de vocês querendo fazer a dissertação e a tese sobre isso. E digo, é uma área onde há muita carência de reflexão. Escrevamos muito, porque faz falta. Quanto mais escrevemos sobre isso, mais a gente impacta esse conjunto de macrodados que esperam uma solução, só pena da gente realmente caminhar todos para o estado do Rio de Janeiro. Obrigado mais uma vez. Só reitero aqui os agradecimentos. Está convidada a sempre aparecer aqui nas nossas aulas, será uma contribuição inestimável. E foi bom ter chamado a atenção que nós temos sempre feito isso daqui, até para a importância do assunto, né, pela falta de estudos mais aprofundados, para convidá-los para poder colaborar com isso daí, e para demonstrar também a dimensão de importância dos valores envolvidos. Eu tenho cansado de dizer a eles que nós temos visto muita preocupação com gastos em corrupção, mas na hora que se compara com gastos que envolvem essas operações, fica bastante diminuído, né? E as balizas jurídicas e o regime jurídico que cuida da dívida pública é muito frágil, então é preciso realmente se aprofundar muito nisso. Então o ordenamento jurídico precisa de um aperfeiçoamento muito grande nessa área. Então, eu até tenho dito aí, há mais o que se preocupar do que mudanças de prazo, de código e outras coisas aqui, do que esses assuntos que aí que estão objeto de interesse de estudo dessa área de dívida pública. Então, não tenho dúvidas que essa é a fronteira aí que precisa ser explorada no âmbito do direito financeiro. Não sei se quer falar alguma coisa. Não, Gabriel. Então, muito obrigado. Só esperamos aí que possa colaborar sempre que for possível. Obrigado. Não vou fazer mais pergunta, nem abrir, dado o adiantado da hora aqui. Obrigado, pessoal.